Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal. E no vídeo de hoje, então, a gente vai tentar conversar sobre o livro Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Essa aqui é uma das muitas e muitas peças de Shakespeare, certo? Ela é uma das comédias, porque, bora lá, né? As peças de Shakespeare são divididas em três modalidades, né? Três categorias, digamos assim. Tem as tragédias, as comédias e as históricas. Mas de acordo com o texto de apoio que eu vi aqui, que eu vou mostrar pra vocês depois, essas peças, elas meio que se interpõem entre uma categoria e outra. Como, por exemplo, uma tragédia pode muito bem ser uma histórica, né, retratar um período histórico, como também uma comédia pode retratar um período histórico, enfim. Então, sempre tem meio que esses entrelaces entre as peças do Shakespeare, certo? Essa aqui também foi uma das peças que está contida no primeiro fólio. O primeiro fólio é como se fosse não, né? É uma coletânea de toda a obra do Shakespeare, certo? Que se não fosse por isso, grande parte das obras que a gente conhece hoje não seriam do nosso conhecimento, como por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão. Mas tem muitas outras, como Macbeth, Hamlet, Rei Lear, enfim, diversas peças do Shakespeare, na verdade todas as peças do Shakespeare, estão contidas, então, neste primeiro fólio, certo? Que é esse compilado, como eu falei, e também, como eu falei, muitas das obras, certo? Que a gente conhece hoje do Shakespeare, só é do nosso conhecimento por conta desse livro que reuniu também todas essas obras do Shakespeare, certo? Há controvérsias de que, na verdade, Shakespeare eram várias pessoas, né? E que ele não tinha as obras originais e que não era ideia dele. Mas também muitos historiadores, né, muitos pesquisadores da obra do Shakespeare falam que isso é, tipo, intriga da oposição, digamos assim, é teoria da conspiração, certo? Mas então, vamos ao enredo, certo? Dessa pecinha, que ela é bem curta, ela tem cerca de 120 páginas, 130, melhor dizendo, mas ela é uma peça muito engraçada, gente. Eu, pelo menos, dei bastante risada em alguns momentos aqui, por conta até mesmo da tradução e por conta também de alguns acontecimentos. É uma peça muito, muito legal. Bora lá então falar um pouco sobre ela, certo? Então, nessa história se tem três linhas narrativas diferentes, certo? Acontece no mesmo tempo, mas são três histórias que estão acontecendo. A gente é introduzido então para a primeira delas quando aparece então Teseu, sim, aquele Teseu da mitologia, certo? Ele tá para se casar, mas não é com Ariadne, e sim com Hipólita, certo? Ele tá para se casar. Detalhe que essa história se passa em Atenas, certo? Na Grécia. Não é como Romeu e Julieta e outras obras que passam na Itália, certo? Essa aqui se passa na Grécia. Enfim, retomando. Então, Teseu e Hipólita estão para se casar, eles se amam, eles são felizes para sempre, aquela coisa toda, enfim. E aí aparece, então, um cara que eu esqueci até o nome dele, deixa eu procurar aqui para vocês. Aparece, então, Egeu, pronto. Eu ia falar esse nome, mas aí eu achei que fosse falar errado, mas enfim. Aparece Egeu, certo? E aí junto a ele vem também a Hérmia, o Lisandro e o Demétrio. É porque é o seguinte, Egeu e Demétrio querem que o Demétrio se case com a Hérmia. A Hérmia é filha do Egeu, certo? E o Demétrio é altamente apaixonado pela Hérmia, ela é tudo pra ele, ela é aquela deusa, aquela maravilha, aquela coisa bela, aquela coisa toda, enfim. Só que aí, nessa história, a gente tem meio que um quadrado amoroso. Sabe aquele negócio, tipo assim, Maria que amava João, que amava Pedro, que amava Ana, que não sei o que. Pronto, é o que a gente tem aqui nessa história. Como é, então? Hérmia era altamente apaixonada por Lisandro, e Lisandro era apaixonado por Hérmia. Só que Demétrio era apaixonado por Hérmia, e o pai da Hérmia queria, então, que o Demétrio, como eu falei pra vocês, né, se casasse com a Hérmia. E, tipo assim, tanto a Hérmia quanto o Lisandro ficam argumentando, mas por que isso é contra, né? Já que eu, Lisandro, também tenho um alto nascimento, né? Nasci em berço de ouro, também tenho posses, tenho isso, tenho aquilo. Por que o meu amor é tão diferente do Demétrio? Por que é o Demétrio? Por que não sei o que? Enfim, tem toda uma confusão. E aí, então, eles estão justamente recorrendo a Teseu, né? Pra poder o Teseu dar o ultimato dele. Que Teseu, pelo que eu entendi aqui, é como se fosse meio que o governante aqui nessa história, certo? E aí, então, o Teseu fala, né, Hérmia, ouça o seu pai, seja sábio, escute o seu pai, a função do seu pai, ele dá um bom marido, ele dá ensinamentos, aquela coisa bem machista, né, e tudo, que a mulher tinha que servir o pai para depois do casamento servir ao marido, enfim. E aí a Hérmia fala, então, né, assim,
não quero escutar meu pai, eu não gosto do Demétrio, eu detesto Demétrio, eu quero casar com o Lisandro, eu amo o Lisandro. E aí o Teseu fala, mas mulher, pensa bem ou não, e acabou-se. E aí então o Teseu dá meio que, como eu falei, um ultimato. Ele fala assim, olha, em tal dia, você vai voltar aqui, vocês todos vão voltar aqui, certo? E você vai me dizer então qual a sua decisão. Se você quer morrer, né? Ele já diz logo assim, né? Você vai escolher ou a morte, ou então você se casa com Demétrio. E ainda tem a terceira opção de que ela virar freira. Ele não fala exatamente freira, mas é justamente usar o hábito, como ele fala, né? Usar o hábito e ter esse celibato. E ela fica, tipo, desesperada, né? Porque nenhuma das opções agrada a ela. A que ainda mais agrada é justamente a do celibatário, porque ela fala, não, eu prefiro ser freira do que não ir casar com Demétrio e não ter mais ninguém, certo? Então eu prefiro justamente fazer isso. Então é essa a situação que a gente é apresentado no começo da história. Logo em seguida, depois, a gente começa a ver uma história que acontece, uma história fantástica, digamos assim. Fantástico no sentido de que é uma fantasia mesmo, sabe? A gente tem, então, reis, fadas, duendes, todas essas coisas, né? Rainha das fadas, rei das fadas, enfim, gnomos, tudo isso dentro de uma floresta. E o rei das fadas, ele tá tendo problemas com a esposa dele, a Titânia. O rei, eu esqueci o nome dele também. O nome do rei é Oberon. Pronto, o nome do rei é Oberon. O Oberon, que é o rei das fadas, ele tá tendo problemas com a esposa dele, a Titânia, né? Que é a rainha das fadas. Por quê? Porque a Titânia, ela meio que adotou um rapaz, né? Pelo que eu entendi, parece ser mais uma criança, mas enfim. Também dá a entender que pode ser um rapaz jovem, né? Assim, um adolescente. Enfim, ela adotou pra si, então, um rapaz que ficou órfão de mãe. Porque a mãe desse rapaz, ela servia, então, a Titânia, como se ela fosse uma adoradora da Titânia. E aí, quando essa mulher morreu, né? A Titânia se viu obrigada a cuidar desse rapaz. E aí o Oberon fica morto de ciúmes, porque a Titânia não quer mais saber dele, só quer saber, então, desse rapaz. Por isso que eu não entendi muito bem se era uma criança, se era um adolescente, se esse interesse era um interesse mais de mãe, se era um interesse mais amoroso, né? Tô entendendo aí. Então, e aí o Oberon, ele fica puto, né? Ele não quer saber, ele quer que a Titânia volte pra ele, e a Titânia não tá nem aí pra ele, não liga pra ele. E aí o Oberon meio que traça um plano, certo? Com o Butch ou Bottom, né? Que aqui eu acho que foi traduzido como Butch, mas no meu texto de apoio desse livrinho aqui, inclusive, parando um pouco aqui o vídeo, se você tem interesse por literatura, eu recomendo muito esse livro aqui, que se chama O Livro da Literatura, porque ele traça um panorâmico histórico das escolas literárias, né, das correntes literárias através do mundo, certo? Ele traz, então, textos resumidos, mas ao mesmo tempo que trazem informações concretas e boas, né, e informações pertinentes sobre cada um dos temas. E foi desse texto aqui, né, desse livro, melhor dizendo, que eu peguei o texto, então, relacionado ao Shakespeare, certo? Então, voltando à história. O Oberon traça, então, um plano com o Butch, que é justamente que o Butch vá num canto da floresta, certo? E aí ele pegue uma planta que existe lá, para que quando a Titânia durma, o Oberon possa pingar as gotas da folha dessa planta nos olhos da Titânia, para meio que pregar uma peça nela, certo? Que é justamente para quando ela acordar, ela vai estar enfeitiçada por conta daquelas gotas que foram pingadas nos olhos dela. E aí ela vai se apaixonar pela primeira coisa que ela vê na frente dela, certo? E aí, melhor dizendo, que ela vir na frente dela. E aí, enquanto está acontecendo, o Oberon vai poder, então, tirar a criança de perto da Titânia, e aí depois ele desfaz o encanto que ele fez na Titânia, e a Titânia volta, então, a se lembrar do Oberon. É este o plano dele, certo? E aí também a gente acompanha a terceira linha narrativa dessa história, que é, então, uma peça de teatro que vai ser encenada por trabalhadores braçais, certo? Mas que eles têm aspiração a artistas. Então, eles querem fazer essa peça para apresentar justamente no dia do casamento do Teseu com a Hipólita. E aí é muito engraçado, gente, porque tem um momento que desses trabalhadores, ele vai ser o leão da peça, né? Aí ele fala assim, não, me dá minhas falas, né, já que eu vou ser o leão pra treinar. Aí um dos caras fala, tipo, acho que é meio que o que tá coordenando a peça, né? Ele fala, tipo, não, você só precisa rugir, entendeu? O seu trabalho é só esse. Eu achei, tipo, muito engraçado isso, ele falando, não, então, só ruge, é esse o trabalho, já que você é o leão, né? Pronto. Então, enfim,
E aí eles começam então a pensar no enredo dessa peça, né? Eles têm já meio que o enredo, mas eles começam a pensar como é que eles vão agir, como é que eles vão declamar os versos, aquela coisa toda. E aí é muito engraçado porque, tipo, mas já que você vai rugir, não ruja muito alto, porque senão vai assustar as mulheres. Aí o outro fala, não, mas então a gente pode explicar que, na verdade, eu não sou um leão, eu sou fulano de tal que tá representando o leão. É muito engraçado eles produzindo essa peça, é sério. É muito, muito engraçada a produção completa deste ato. Enfim, então, voltando pro primeiro núcleo, que é no caso Demétrio, a Hérmia, né, o Lisandro, enfim. O Lisandro e a Hérmia decidem então fugir, se encontrar naquela floresta onde justamente vive o Oberon e a Titânia, certo? E todo o seu séquito de duendes, fadas, enfim. E aí então eles vão se encontrar lá para poder fugir para outro lugar, para poder então eles serem felizes, casarem, enfim. E aí a Hérmia tem uma melhor amiga, que é a Helena, certo? E ela conta pra Helena essa fuga dela, né? Essa tentativa de fuga que ela vai fazer. Só que Helena é extremamente apaixonada por Demétrio. Lembra que eu falei aquele negócio? João que amava Maria, que amava Pedro, que amava não sei o quê? Pronto, é esse quadrado aí que temos, né? Então a gente tem o Lisandro é apaixonado por Hérmia, que é apaixonado pelo Lisandro. Só que Demétrio é apaixonado por Hérmia. Mas Helena ama Demétrio, certo? Então temos esse enrosco aí, tá? Então, a Helena conta por fim pro Demétrio que a Hérmia e o Lisandro vão fugir, né? E aí o Demétrio vai atrás na floresta e tudo, e a Helena vai atrás dele, que é pra poder ela ser o ombro consolador pro Demétrio, e o Demétrio só escurraça a pau da Helena, diz, sai daqui, eu te odeio, vai-te embora, vai ser feliz em outro canto, me esquece. Ela, não, mas eu te amo, a minha felicidade tá com você, não sei o que, não sei o que, enfim. Tal hora, o Oberon vê essa cena, então, do Demétrio, né, escorraçando a pobre da Helena. E a Helena triste, aquela coisa toda. Aí, o que é que o Oberon faz? Ele diz assim, Butch, vem cá, olha só. Antes de você pingar essas gotinhas na Titânia, você pinga num rapaz que tá usando roupas atenienses essas gotinhas também, para que assim que ele acordar, ele veja essa pobre moça que tá sofrendo, desesperada por ele, e aí ele se apaixone por ela, então, e aí tudo fica resolvido. Aí o Butch, beleza, estou fazendo isso agora. Aí o Butch foi lá, pegou as plantinhas, né, aquela coisa toda. Aí o Demétrio acaba dormindo. Tal hora chega o Lisandro e a Hérmia, eles acabam dormindo também. Só que o Butch, ele não consegue achar o Demétrio, ele acha quem? O Lisandro. E aí ele pinga as gotas no Lisandro. E aí o que acontece? Quando o Lisandro acorda, Helena, por obra do destino, aparece lá onde eles estavam. E aí o Lisandro se vê completamente apaixonado por Helena. Aí agora a gente tem outro entreveiro. Por quê? Porque o Demétrio tá apaixonado pela Hérmia. Agora, continua no caso, né? E agora o Lisandro tá apaixonado pela Helena por conta do feitiço que foi colocado nele. E a Helena, quando vê essa situação do Lisandro rastejando por ela, desesperado por ela, ela fica tipo, você tá caçoando da minha cara? Já não basta o outro me escorraçando, aí vem você debochar de mim? Meu Deus, pobre de mim. E a Hérmia fica desesperada, tipo, como assim? Você dormiu apaixonado por mim, agora você acorda apaixonado por ela? O que é que tá acontecendo? E aí o Lisandro fala, não, mas eu nunca te amei. O amor que eu sentia por você era uma coisa vaga, uma coisa inventada, era uma fantasia, meu amor verdadeiro é Helena, não sei o que. Aí surge o Demétrio nisso tudo também. Tal hora, o Demétrio dorme e aí acontece que o Oberon, ele fala pro Butch, olha, você pingou no rapaz errado, você fez besteira, não era pra ter feito isso. E aí ele, não, mas o senhor não me descreveu direito, não sei o quê. E aí acaba que depois o Butch pinga as gotas, certo? Nos olhos do Demétrio, que era pra ter sido desde o início, né? E aí então, o que é que acontece? Agora a gente tem, ao invés do Lisandro e do Demétrio altamente apaixonados pela Hérmia, a gente tem os dois altamente apaixonados pela Helena e vão se confrontar ainda. A espada e tudo. Tipo assim... É muita coisa, como é que eu posso dizer? É uma coisa meio desesperadora você ler isso, mas ao mesmo tempo é engraçado, certo? Uma coisa que eu não falei é que, dentre esse entreveiro todo, né, dessa primeira linha narrativa que tá acontecendo, lá na floresta, o Butch conseguiu então pingar, né, as gotas nos olhos da Titânia. E aí eu achei muito engraçado, gente, porque tá um entreveiro enorme,
a Hermia chorando desesperada, a Helena chorando desesperada do outro lado, o Lisandro chorando do outro lado, porque o entrevero lá medonho, e aí o livro termina assim o ato. E Titânia continuava dormindo. Gente, eu achei isso tão engraçado. Eu ri muito, porque tipo, lá o mundo se acabando e a mulher dormindo, que é uma beleza. Aí começa o outro lado, Titânia ainda estava dormindo. Aí eu, como assim? Você se identifica com Titânia? Tipo, o mundo caindo e você dormindo? Eu não me identifico muito, mas enfim, certo? Então é muito engraçado isso. E aí, o que é que acontece? Enquanto tá... Lembra que eu tinha falado pra vocês que tava tendo uma peça, que aqueles trabalhadores estavam encenando uma peça? Enfim, o que é que acontece? Um dos personagens, né, como é que eu posso dizer, um dos atores que tava fazendo um dos personagens da peça, que era o principal, na verdade, ele é meio escroto, sabe? Ele é meio chato, quer ser o melhorzão da parada, aquela coisa toda. Aí o Butch vê isso e fica puto com ele também, né? Aí o que é que o Butch fala? Então, né? Quando você... Ele fica pensando, na verdade, eu vou dar uma lição pra esse cara. Ele pensa nisso, certo? O que acontece então? Ele transforma a cara desse rapaz em um asno, um burro, digamos assim. E aí os outros companheiros desse cara que estavam ensaiando a peça fogem, né, com medo, desesperados, aquela coisa horrenda, enfim. Aí quando a Titânia acorda, ela vê então o rapaz com cara de asno e se apaixona por ele. E aí, pro Oberon e pro Butch, aquilo ali foi melhor do que eles imaginavam, de vingança pra Titânia, porque a Titânia não tava dando atenção pro Oberon. E aí fica nessa coisa da Titânia endeusando esse cara, e dando presentes, e mimando, e dando isso, e dando aquilo, e fulano faça isso aqui pra ele, fulano pega aquilo, pega uma água, pega um vinho, enfim. O Oberon morrendo de rir com a situação, enquanto os outros pobres lá, né, estão lá se matando pra ver quem vai ficar com quem vai não sei o quê. O que é que acontece então, né? Não vou contar pra vocês, certo? Quem tiver terminado de ler o livro, ou também quem não tem problema com spoilers, no final do vídeo eu conto pra vocês então o que aconteceu no final, certo? Mas é isso que a gente tem então. A Titânia, apaixonada por um cara com cara de asno. A gente tem o Lisandro e o Demétrio, antes brigando pelo amor da Hermia, agora brigando pelo amor da Helena. A Hermia descabelada, assim, desesperada, porque perdeu o amor da vida dela, culpando a Helena de ser fura-olho. A Helena desesperada, achando que tá sendo um deboche agora, tanto do Lisandro quanto do Demétrio, que a Hermia era uma cobra, uma vaca, enfim, xingando a Hermia de tudo quanto é nome. É essa situação que nós temos, certo? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Como eu falei, é uma peça muito curtinha, tá em domínio público. Mas, na verdade, eu acho que antes eu vou falar um pouco do texto de apoio que eu li nesse livro aqui, certo? O que acontece? Nessa história aqui, né, nesse texto que tem aqui, ele vai dar um panorama, então, da vida do Shakespeare, né? O casamento dele, as obras, que ele iniciou como ator, se eu não me engano, e depois ele virou dramaturgo, enfim. Uma coisa que ele fala sobre Sonho de uma Noite de Verão é que existe um tópico nele que é justamente uma peça dentro de uma peça, certo? Que inclusive isso me remete um pouco ao final que eu vou comentar com vocês depois. Depois eu vou falar aqui a minha opinião sobre isso. Mas enfim, aí aqui justamente fala então quais são as peças do Shakespeare, como é que elas estão divididas, né? Aquela coisa toda. Então é isso, certo? Que eu tinha pra falar pra vocês. Ah, mais uma coisa. Existe, se eu não me engano, um filme que tem até a Michelle Pfeiffer, se eu não me engano. Eu soube somente porque nesse texto que eu mostrei pra vocês, né, desse livro aqui, o livro da literatura, tem uma foto dela, certo? Como Titânia. Mas eu não cheguei a assistir nenhuma adaptação, certo? E então, como eu falei, mais uma vez, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Curte, compartilha, comenta. E se você não quiser saber do final do livro, né? Não quer saber do final da história, um beijo bem grande. Tchau, tchau. E pra você aí que ficou, tanto porque você quer saber, quanto porque você já leu, bora comentar um pouquinho então. Então, gente, tudo acaba se resolvendo depois, né? O Oberon convence o Butch a ajeitar aquela trapaça que ele fez, né? E aí, então, eles pingam a erva que anula o efeito da primeira erva que eles colocaram nos olhos do Lisandro. E aí o Lisandro volta a se apaixonar pela Hermia, certo? Como estava antes. E o Demétrio continua apaixonado pela Helena. Eles não param, né? Eles não anulam o efeito da droga no Demétrio, né? E aí fica tudo em paz. Termina, então, o livro basicamente todos eles se casando, né? O Demétrio com a Helena, o Lisandro com a Hermia, o Teseu com a Hipólita, tudo certo.
Eles explicam a situação pro Egeu, né, pro pai da Hermia, aí o Demétrio fala, não, eu nunca me enganei, eu sempre amei, na verdade foi a Helena, eu destrocei o coração dela, estou arrependido, quero ficar com ela, enfim. E com relação a Titânia, o Oberon, né, sente que já tá bom, já, basta da minha vingança, basta dela estar apaixonada por um cara com cara de asno. Aí o que ele faz, né? Ele transforma o cara com a cara normal dele, né? Deixa o cara com as fisionomias normais dele. E aí, então, ele também desfaz o efeito da droga, digamos assim, né? Da planta, da Titânia. E aí a Titânia fica com ele, né? E o engraçado é que a Titânia simplesmente esqueceu do menino que ela era apaixonada, né? Que ela estava cuidando, melhor dizendo. E aí ela fica com o Oberon, também vivem felizes para sempre. E aí, aquele séquito de trabalhadores que estavam ensaiando aquela peça, né, e tudo, eles apresentam a peça no final, né, do casamento do Teseu com a Hipólita, do Lisandro, da Hermia, Demétrio e Helena. E é engraçado porque, tipo, a Hipólita, no começo da peça, diz assim, meu Deus, que peça horrorosa, meu Deus, quem foi que escreveu isso? Meu Deus, que pessoa mais descabida para escrever essa peça. No final, tá todo mundo achando uma peça muito ok, muito bacana, interpretações muito boas, enfim. Mas o que eu queria comentar com vocês também é o seguinte. No final do livro, o Butch fala o seguinte, ó. Se nós, sombras, vos ofendemos, pensai nos seguintes termos. O que vos sucedeu foi adormecer, e essas visões que a vós parecieis ver compuseram nosso tema, tolo e à toa, nada mais que um sonho. Não censureis este nosso tema, perdoai-nos, e haverá emenda. No caso de sorte merecida, escapando nós de vaias viperinas, como sou um Butch honesto, das retificações eu me encarrego. Não sou Butch mentiroso e dou boa noite a todos. Palmas se quiseres bater. Em troca, vou a peça refazer. Termina assim então a história. Na minha cabeça, soou como se toda essa história também fosse o sonho. Como se tudo isso fosse um sonho, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Até porque, assim, né, do efeito da planta nos seus olhos, a Titânia também, eles falam, nossa, parece que eu tive um sonho, né, uma coisa que aconteceu, um pesadelo. Então, dá pra se pensar que esses sejam, então, os sonhos da noite de verão, certo? Mas na minha cabeça, esse final ficou meio... como é que eu posso dizer, meio aberto pra gente pensar que, na verdade, toda essa história foi um sonho, entendeu? Tipo assim, como se todos esses séquitos de fadas e o próprio Butch, porque o Butch é que é o malandro, né? Aquele que faz as coisas erradas, mas que ele gosta de ver o caos. Ele faz as coisas erradas, mas ele adora ver o caos. Quando ele percebe que o Lisandro foi a pessoa errada que ele depositou as gotas da planta, ele fica feliz porque ele tá adorando o que tá acontecendo ali, aquela confusão toda entre as mulheres, entre os homens. Então ele tá maravilhoso, tá sussa, tá tudo de boas. Mas aí eu fiquei pensando, então, será que tudo isso aqui não foi um sonho, então? Será que tudo isso aqui não foi um sonho que a gente teve, né, por conta do Butch, por conta das ações do Butch, certo? Me digam aí o que vocês acharam também. Como eu falei, esse livro tá em domínio público, certo? Vou deixar um link também para onde vocês podem adquirir, tá bom? Lembrando que se vocês comprarem qualquer coisa pelos links que estão lá embaixo, vocês contribuem aqui com o canal, tá bom? Como eu falei anteriormente, curte, compartilha esse vídeo, mostra para as pessoas que gostam de Shakespeare, para as pessoas que gostam de ler, certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.